um prazer estar novamente com vocês nesse ambiente, nesse espaço, como foi dito, de adoração, onde nós nos encontramos uns com os outros e com o nosso Deus também, né, que nos acompanha todos os dias. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 19, e vamos ler a partir do verso 16. Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem poderá ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por esse momento de louvor, de adoração, de celebração, de reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor faz e fez na nossa vida. Quero te agradecer pelas ofertas que aqui foram dadas, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, para que a gente possa usá-las conforme a sua vontade, para a sua honra e glória, para ações de justiça, para a dignidade humana. E te pedimos que o Senhor continue conosco, nos traduzindo a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que ela toque o nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer, a cada uma e a cada um aqui nessa noite, e que nós saiamos daqui tocados, confrontados, e por que não transformados pelo seu Espírito. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com uma moça que estava em um quadro de depressão, e ela, nesse quadro de depressão, ela tinha inclusive tentado suicídio. E eu, conversando com ela, fui tentando resgatar o valor da vida dela, dizendo sobre a utilidade da vida dela. E ela de repente me disse, me interrompendo, e disse: André, pastor, eu sei que a minha vida é útil, eu consigo fazer coisas importantes, eu sou valorizada e reconhecida por isso, mas esse não é o problema. O problema é que me falta algo. O problema é que me falta algo. Alguma coisa na minha vida não faz sentido, e isso me assola. E nós estamos aqui diante de uma história contada pelo evangelista Mateus, de um jovem rico,
nós não sabemos quem ele é, nós não sabemos de quem ele é filho, se pertencia, ou a qual escola rabínica ele pertencia, mas que se encontra com Jesus, e a característica que o texto bíblico nos dá sobre ele é justamente que ele era um jovem rico. O jovem rico é tudo que a gente sabe sobre esse homem que se encontra com Jesus, ou seja, alguém que tinha muitas posses, alguém que desfrutava de um privilégio que muitos outros não desfrutavam, alguém que tinha muitas coisas que a maior parte não tinha. Alguém que eu fico imaginando aqui nas minhas interpretações que talvez poderia até pensar em cair naquela cilada que às vezes a gente cai, porque a gente tem acesso a algumas coisas, acesso a algumas pessoas, a alguns lugares, a gente tem tudo aquilo que a gente precisa. Ou na cilada de pensar que se nós tivermos aquilo que nós desejamos, nós um dia teremos tudo aquilo que a gente precisa para viver. E como a vida nos engana nesse sentido, não é verdade? Porque o acesso que nós temos às pessoas, o acesso que nós temos às coisas, o acesso que nós temos às vezes a uma estrutura de poder diante de um cargo na sua profissão, diante de um cargo na religião, diante de uma representação familiar, né? Como esse acesso ele nos dá essa falsa sensação de sentido ou de que a gente tem tudo aquilo às vezes que a gente precisa para viver. Sabe, quando tudo está ao alcance da nossa mão, basta uma ligação, basta uma mensagem, às vezes basta um almoço e você fala, não, eu resolvo isso. E aí vem a vida e nos faz perceber justamente que não, que há muito mais do que nós precisamos na vida do que aquilo que nós conseguimos alcançar com os nossos reconhecimentos, sejam eles um status social, seja ele a nossa credibilidade por conta de um ou outro conhecimento que a gente pareça ter, seja ele a nossa riqueza, o meio que a gente utiliza para conquistar as nossas coisas materiais. Porque a gente já percebeu, eu espero que você tenha percebido, que há mais realizações na vida do que as realizações que a gente alcança no campo da matéria, no campo daquilo que a gente pode comprar, daquilo que a gente pode obter. E você deve saber muito bem disso, porque há anseios, assim como há na vida desse jovem, na minha vida, na vida dessa jovem que eu atendi, na sua vida, de que há anseios que não são preenchidos por nada daquilo que o mundo ou esses reconhecimentos podem te oferecer. E aqui tem um jovem rico, então, que se aproxima de Jesus, se encontra com Jesus e faz uma pergunta muito profunda. Mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E é muito interessante aqui, porque a pergunta que ele faz, embora ele diga vida eterna, ele é um israelita do tempo de Jesus, um judeu que viveu há mais de 2000 anos, e o judeu que vivia há mais de 2000 anos não tinha a compreensão de vida eterna igual a gente tem hoje. A vida eterna para aquele judeu era justamente pensar numa vida em que ele pudesse se sentir completo, uma vida onde ele pudesse herdar as coisas do céu, uma vida onde que fizesse de fato sentido e que ele não sentisse em nenhum momento o sentimento de falta. Por isso que Jesus responde para ele, se você quer entrar na vida, se você quer ser perfeito, vejam, Jesus não está falando propriamente de vida eterna, ele está falando, se você quer ser perfeito, e perfeito também, não é no sentido de perfeição, como uma habilidade moral de não errar nunca. Jesus está dizendo, se você quer ser íntegro, se você quer ter uma vida integral, se você quer parar de sentir ausência, se você quer de fato alcançar essa vida, entrar nela, ser perfeito, quer dizer, ter uma vida íntegra, onde aquilo que você faça
Faz sentido? Então eu vou te dizer. Então vejam, percebam que esse jovem rico, ele está num momento em que nós não sabemos qual o momento que é esse, num lugar onde nós nos encontramos às vezes, porque sempre falta alguma coisa. Ele está nesse momento de angústia. E eu diria que esse momento de angústia é um momento ou um lugar da condição humana, que nós precisamos, em algum momento da nossa vida, aprender a desfrutar desse lugar. Veja, eu uso a palavra desfrutar desse momento de angústia, porque a gente precisa parar, às vezes, em algum momento da nossa vida, para fazer essa constatação de que lá dentro, no mais profundo da nossa alma, sabe, quando a gente já alcançou tudo, ou que a gente tentou tudo, ou que a gente já pensou em alcançar todas as coisas, ainda existe assim algo que nos falta, uma ausência, algo que não pode ser tapado por essas coisas triviais que às vezes a gente vive, efêmeras, que às vezes até podem ser úteis para um momento ou outro da nossa existência, mas que não conseguem significar e dar sentido real para a nossa vida. Porque a pergunta que esse jovem está fazendo para Jesus, quando ele pergunta sobre a vida eterna, era a busca dessa menina que eu disse, que eu atendi, que estava num quadro de depressão. É que a gente precisa de sentido. Eu preciso significar a minha vida. A gente carece de sentido. E essa é uma descoberta que a gente precisa fazer por si só, não é? A gente não consegue fazer isso pelos nossos filhos. A gente não consegue fazer isso pelos nossos melhores amigos. É um caminho que a gente precisa percorrer para responder algumas questões que nós sabemos que nós temos, que vão direto a aqui. Está amarrado. Que vão direto àquele lugar, justamente, que é essa ausência de sentido, essa questão, ou aquele lugar que a gente fala, está faltando alguma coisa. Porque a vida é assim, não é? Às vezes a ausência se põe, o silêncio, ele nos abraça, e a gente começa a fazer questões em relação a por que a gente está fazendo tudo isso. Qual o sentido de se viver? Eu fiz, sabe a crise do Eclesiastes, mas tudo vai ficar aí. Vento de vento. Sabe? E é essa pergunta que ele está fazendo. E tem gente que está sempre olhando, né, para aquilo que falta. Por quê? Existe uma ambiguidade nessa busca de sentido. Porque tem pessoas, de fato, que são ingratas, pertencem ao grupo da ingratidão, que não conseguem reconhecer aquilo que tem, não conseguem reconhecer o pão que tem na mesa, não conseguem reconhecer as amizades e as pessoas que estão ao seu entorno, não conseguem valorizar isso, e é ingrato ou ingrata justamente porque sempre quer mais, mas nunca consegue entender que aquilo que tem talvez seja suficiente para viver. Mas eu também não sou irresponsável em dizer que é só o ingrato que sente essa falta de sentido. Porque às vezes você pode ser uma pessoa muito grata, inclusive. Você pode reconhecer aquilo que você tem. Você pode agradecer a Deus e ser uma pessoa, inclusive, generosa. Mas mesmo assim se perguntar, por que que eu estou fazendo tudo isso? Qual que é o sentido da minha vida? O que me falta? Tem algo faltando aqui dentro, sabe? E a ausência grita. Ela vai se impondo dentro da gente de uma maneira que a gente não consegue mais, às vezes, caminhar. Então, se você não consegue parar de pensar no que te falta, deixa eu te dizer uma coisa. É normal. É da condição humana. Só tenha cuidado para você não pertencer a esse grupo dos ingratos, sabe? Que não conseguem reconhecer aquilo que têm. E por isso, sempre buscam algo mais, ignorando toda a história. Mas vá em busca daquilo que está faltando.
Porque sempre falta algo. Pergunte a você mesmo, o que está faltando na minha vida? Por que eu estou sentindo essa ausência? Em certo sentido, esse jovem rico, ele faz uma coisa muito boa, porque ele chega para Jesus e fala dessa ausência, desse significado, desse sentido que ele está buscando, e pergunta para Jesus, o que eu tenho que fazer? Não é nesse lugar que esse jovem se encontra e pergunta para Jesus, mestre, o que eu devo fazer? E vejam, os dois são judeus e começam a conversar. A primeira coisa que Jesus propõe a esse jovem é justamente os mandamentos. Ele fala do decálogo, dos 10 mandamentos, começa, ame a teu Deus, não mate, não roube, etc. E fala do Shema Israel, ame a teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo acima, ou como você mesmo, na verdade. E ele tem uma resposta surpreendente, não é? No texto. Ele fala assim, tudo isso eu já faço. E ou esse sujeito, ele é mentiroso, ou ele de fato é um cara dedicado. Um cara que está se esforçando. E eu não acredito aqui nesse texto que esse jovem está tentando mentir para Jesus, dizendo que faz alguma coisa que ele não tem feito. Porque às vezes a gente faz a coisa certa. Às vezes a gente consegue realizar o bem, mas mesmo assim, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. A vida é muito complexa. Você pode estar vindo para a igreja, você pode estar lendo a Bíblia, fazendo a sua leitura diária, você pode estar cantando no louvor, chorando, inclusive até sentindo Deus se movendo pelo seu espírito no seu ser. Você pode ter um trabalho bacana, um reconhecimento bacana no trabalho, você pode, assim, ter todos os tipos de reconhecimento que você busca também, mas de alguma maneira ainda falta sentido, você ainda sente aquela sensação de que está faltando alguma coisa, sabe, está faltando alguma coisa. E é por isso que nessa conversa, eu sou quase que capturado, assim, quando eu leio esse texto, por uma resposta muito forte de Jesus. Porque quando esse sujeito fala para Jesus, eu já faço tudo isso que você tem dito, Jesus fala assim para ele, então, mas te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Essa fala de Jesus, ela pega esse jovem rico e leva justamente para o lugar dessa angústia, desse vazio. Meu Deus, o que me falta? O que me falta então para eu viver essa vida integral, essa vida perfeita? O que me falta? O que está faltando? Porque sempre está faltando alguma coisa. Sempre nos está faltando alguma coisa. Sempre tem pelo menos uma coisa, se não muitas, que nos faltam. E ou a gente não percebeu, ou a gente não quer que as pessoas percebam, ou mentiram para a gente sobre algumas coisas, e essas mentiras são efêmeras e duram pouco tempo, ou a gente quer de fato mentir sobre isso, mostrar que de fato não falta nada, que a gente não tem questões sobre a vida, que a gente não tem questões sobre o sentido da vida. Porque, agora pensem comigo, se tudo estivesse no lugar, qual seria o sentido da gente viver essa experiência religiosa da redenção? Se não faltasse nada, qual seria o sentido da gente viver justamente essa experiência, sabe, de carregar um anseio tão grande, de querer ser abraçado e amparado e confortado por Deus em alguns momentos da nossa vida? Porque a gente sabe que sempre nos falta alguma coisa. E é engraçado que mesmo Jesus, que nos ampara, que nos abraça, que nos conforta, é esse Jesus que nos conduz para esse lugar de falta. Esse lugar onde a gente se coloca a questão. É esse mesmo Jesus. E eu não sei como você pensa em Deus. Porque a gente pensa e fala muito sobre Deus como um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus gracioso. E é engraçado que até algumas pessoas me perguntam assim, mas
perigoso ficar falando sobre um Deus amoroso? Eu falo, não, lógico que não. Isso é maravilhoso, falar sobre um Deus extremamente amoroso. Mas o amor de Deus se manifesta na nossa vida de diversas maneiras. E uma forma pela qual o amor de Deus se manifesta na nossa vida é nos conduzindo a esse lugar de desconforto, no qual a gente sente justamente esse vazio e faz constatações sobre a nossa vida, sobre o sentido real da nossa vida. Tem um teólogo chamado Kierkegaard, do século XIX, que diz justamente que a experiência de fé é uma experiência salvadora, mas um pouco desconfortante, porque no momento que você vive essa experiência com Jesus e você se torna um indivíduo singular diante de Deus, que te dá toda a sua dignidade, apesar e além dos reconhecimentos que você pode alcançar na sociedade, essa fé te joga na vida, e na vida você sabe que você não é como aquilo que você enxergou pelos olhos da fé no horizonte, e você vê que em você mesmo falta alguma coisa. Então Jesus, por amor a esse jovem, está conduzindo esse jovem a este lugar. Esse jovem que quer viver uma vida íntegra, entrar na vida eterna, viver essa vida plena, abundante, ele leva esse jovem justamente por amor para esse lugar de desconforto, para ele perceber justamente que alguma coisa está lhe faltando. Porque eu não vejo Jesus como alguém que sempre diz assim, sabe? A gente realiza alguma coisa, como esse jovem rico que fez tudo, Jesus falou, ok, está tudo bem, passa a mão na nossa cabeça, legal, ótimo, parabéns, você terminou hoje, vamos para amanhã. Não, eu vejo Jesus como a expressão de um Deus que também me traz para esse outro lado da conversa, da profundidade da existência humana. Esse Deus que Ele me dá a perceber que algumas coisas em mim estão fora do lugar, não fazem sentido. Existe vazio dentro de mim, algumas coisas que precisam ser trabalhadas, algumas coisas que precisam ser tocadas, algumas coisas que precisam ser mexidas no meu interior. Então Jesus leva esse jovem rico para esse lugar. E eu queria dizer para você essa noite, em nome de Jesus, assim, se você sentir que Jesus está te levando para esse lugar, saia dessa ação protetiva e instintiva de dizer, está amarrado, sai para lá, Satanás. Não, deixe Jesus te levar para esse lugar do desconforto. Esse lugar é importante. Nós precisamos ser provocados em nossas existências por Jesus. É isso que acontece com os discípulos. Em todo momento, eles estão sendo confrontados por Jesus, porque é assim que eles vão crescendo, é assim que eles vão ressignificando a sua existência e dando real sentido para ela. E a gente cresce quando a gente se permite ser conduzido por Jesus nesse lugar, porque a gente tende, sobretudo num imperialismo evangélico vitorioso, a repelir tudo que nos tire da nossa zona de conforto. Como se a gente só vivesse de vitórias atrás de vitórias, sem questões profundas sobre a nossa existência. Mas às vezes Jesus nos leva para esses lugares, sim, para esses questionamentos, para a gente poder refletir, para a gente poder analisar, para a gente poder observar uma coisa que nos falta, ou algumas coisas que ainda nos faltam. E ele diz então para esse jovem, uma coisa te falta. Pegue todos os seus bens, venda-os e distribua-os aos ricos. Ou aos pobres, desculpa. Os ricos não precisam. E a gente precisa ter um cuidado nesse texto para não achar que a falta que todo mundo tem é a falta de generosidade que está nesse rico. Porque a falta desse jovem rico que tem tudo é justamente a falta de generosidade. Mas pode ser que você seja uma pessoa muito generosa. Pode ser que você seja uma pessoa, inclusive, que aprendeu
a abençoar as outras pessoas com aquilo que Deus te dá, mas que ainda te falta alguma coisa. Então, cuidado com o reducionismo. Esse texto não está falando somente da maldição da riqueza, que pode correr coração humano. Ele está falando daquilo justamente que nos coloca em uma posição onde a gente não consegue tocar nem mexer. Porque vejam, os discípulos que não são ricos olham para o fato e dizem assim: impossível, quem pode ser salvo? Ora, pela lógica da riqueza, era fácil responder: os pobres. Mas não é isso que o texto está dizendo. Eles estão perguntando, eles que são pobres, andarilhos, como Jesus, estão perguntando: impossível, quem pode ser salvo? Então eu não queria ser profeta aqui, nem vidente, e não preciso ser, para dizer que te falta alguma coisa, assim como me falta alguma coisa. E nesse caso do jovem, faltava generosidade. Ele guardava tudo, mas não conseguia abrir a sua mão para dispor daquilo que tinha e ser generoso, para abençoar os outros. E Jesus, então, vai nesse lugar de vulnerabilidade desse sujeito, de fragilidade, e diz assim: se você quer a vida, se você quer entrar na vida, e não é um passaporte para o céu aqui, Jesus está falando, né? Se você quer viver a sua vida integralmente, se você quer ser perfeito, íntegro nas suas ações, e sem dar sentido a essas ações, você precisa abrir mão daquilo que você idolatrou, a sua própria riqueza. Ou seja, se você quiser os tesouros dos céus, você precisa abrir mão daquilo que virou um tesouro sagrado para você. E esse é o problema dele. Ele não conseguiu olhar para essa possibilidade de abençoar os outros. E o que a gente precisa saber é que esse desfecho da conversa de Jesus é um desfecho que nos leva, antes do desfecho, nos leva para esse lugar de desconcerto, mas depois nos leva para esse lugar secreto do nosso quarto, onde Jesus diz: é aqui que eu toco, é aqui que falta, é justamente aqui que você precisa mexer, e é onde está a sua coisa mais importante, que talvez você precisa se desfazer ou ressignificar, porque a gente tende a idolatrar algumas coisas, a gente tende a tornar algumas coisas sagradas, pessoas, ideias e coisas. Às vezes um ideal político, às vezes pessoas se tornam sagradas, às vezes até mesmo coisas, como é no caso desse jovem. São coisas que impedem a nossa relação com Deus e a ressignificação da nossa vida. E Jesus toca nessa coisa, não porque é importante. A questão não é que Jesus quer que você venda seu carro e dê para os pobres. A questão é a fragilidade desse jovem. E a gente precisa se perguntar na nossa vida, qual que é a nossa? Quais são as coisas que nós tornamos sagradas ao ponto do nosso coração idolatrar e a gente não mexer nelas? Por mais que Jesus nos mostre que nós talvez deveríamos mexer. Quais são essas coisas? Eu me lembro de um professor do seminário, Jorge, que se converteu, foi fundador do PT, e ele se converteu, depois de ser jornalista, exilado, ele se converteu numa igreja pentecostal, e ele tinha uma biblioteca enorme, ele disse. E ele falou assim, que em determinado momento o pastor chegou para ele e falou: Deus está mandando você queimar a sua biblioteca. Queimar a biblioteca. E ele falou para a gente, para nossa surpresa, os alunos de teologia, né, que adoram acumular livros, eu queimei. E ele falou assim: por que eu queimei? Não era que a biblioteca era maldita. Era porque aquela biblioteca me impedia de viver
naquele momento, um relacionamento com meu Deus. Eu estava muito apegado àquelas coisas, àqueles conceitos, etc. E de repente eu precisava ali, a exemplo do que Jesus fala do jovem rico, queimar. E ele depois montou toda outra uma biblioteca, né? Não foi o problema a biblioteca, mas foi o problema daquilo que estava impedindo o relacionamento dele com Deus e impedindo com que ele fizesse ou que ele passasse por esse processo de ressignificação da sua própria vida. Então a questão é, quando Jesus te diz isso te falta, e você sabe o que é, qual que é a sua disposição em fazer? Você se entristece e sai como o jovem rico, porque o texto nos diz que o jovem rico saiu triste. A gente não sabe o que ele fez, mas não nos interessa mais saber. Porque esse texto tem um desfecho que não dá um final, mas que coloca uma questão para a gente hoje. Qual que é o desfecho que a gente dá para as questões que Jesus coloca na nossa vida e a gente sabe que talvez deveria renunciar ou que talvez deveria ressignificar, mas isso aqui não. Isso aqui é muito valioso. Você permite ou se permite viver essa provocação de Jesus? Interessante para a gente pensar. E aí tem sempre alguém que escuta a conversa. E crente é um terror para isso. Dá desculpa, não, a gente só está escutando porque a gente vai orar pela vida. Ou então é fofoca mesmo, né? Mas os discípulos estão lá, o texto diz. E eles estão ouvindo tudo. E eles começam a dizer, não tem jeito para esse homem. Impossível, impossível. Aí eles falaram para Jesus, como se eles falassem, você viu, Jesus, que o cara saiu chateado aí, hein? O cara saiu pistola. Vai mandar uma mensagem para ele aí, para ver, ele saiu chateado com você. E aí Jesus dá uma resposta surpreendente, que é justamente essa. É mais fácil um rico passar por um buraco de uma agulha, ou um camelo passar por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E eu volto a dizer, aqui não é uma condenação de Jesus, é um alerta. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo justamente sobre essa dificuldade de nós abrirmos mão daquilo que nós consideramos como sagrado para a gente. Sagrado. É um alerta que Deus nos dá. E a gente às vezes fica ali insistindo. A gente fala, não vou largar isso. A gente fala. Não, isso daqui é impossível. Eu vou viver, eu vou para a igreja, eu vou louvar, eu vou falar com Deus, mas isso aqui eu não largo. Isso aqui é meu. Eu vou carregar. E é por isso que os discípulos estão dizendo que é impossível, porque para eles também é impossível. Eles falam, como assim? A gente largar aquilo que é mais precioso. Quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? E aí Jesus então dá uma resposta reconfortante para todos nós, que ele diz, para o ser humano é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se para você é muito difícil largar aquilo que você idolatra e que está impedindo, às vezes, justamente o seu relacionamento com Deus, para Deus é possível. Para Deus é possível, Ele pode te ajudar. E é por isso que eu acho esse texto importante, porque às vezes a gente faz a análise correta da vida, às vezes a gente é sincero diante do espelho, humilde, às vezes a gente consegue ver aquilo que a gente precisa mudar, a gente não se sente consternado quando é confrontado com Jesus, mas a gente trava por não acreditar, às vezes, na mudança que a gente pode viver, porque ela é muito difícil. Isso daqui, para mim, é muito difícil. Às vezes a gente não consegue viver a mudança e se torna resistente à mudança pelo grau de dificuldade que ela apresenta para a gente.
E a gente já vai então para uma predisposição, ou com uma predisposição para a vida, sabendo que a gente não vai mudar. Isso a gente não vai mudar, ou isso eu não vou conseguir mudar. Quantas vezes a gente passa tempo, perde tempo, por não encarar algumas coisas que a gente deveria encarar, com a ajuda da graça de Deus, sabendo que para Deus tudo é possível segundo as suas promessas. E a gente vai então se lembrando, ou daquilo que Jesus pediu para a gente renunciar. Está faltando alguma coisa para você. Essa falta é a sobra daquilo que se tornou sagrado. Tem tanta sobra que o que te falta é a falta para esse lugar que Jesus tem que atuar. E aí a gente diz, não, mas eu já estou velho demais. Isso aí eu não vou mudar. Eu vou morrer assim. É muito difícil. Engraçado como a gente assume, sobretudo assim, humanamente falando, uma postura da não mudança para algumas coisas. A gente assume esse posicionamento, mesmo que a gente saiba que é uma postura, às vezes equivocada, errada, a gente fala, não, isso aqui eu não vou mudar. Eu não vou mudar. E eu queria somente lembrar você nessa noite que há coisas que para você talvez sejam difíceis e podem até parecer impossíveis, mas para Deus tudo é possível. De modo que se há coisas assim que precisam ser transformadas na sua vida, na minha vida, eu acho que, e se nós temos a consciência de que Deus é o Deus do impossível, por que a gente não vai tentar? Por que a gente para de fazer? Por que a gente para de tentar? Por que a gente joga esse jogo do coração petrificado? Porque às vezes a gente sai entristecido mesmo quando a gente tem que mexer em algumas coisas que Jesus fala, ali você vai ter que mexer. Por que a gente não conta com a graça de Deus? Se a gente acredita que esse Deus é o Criador da vida, autor do sentido máximo daquilo que pode significar a nossa existência, por que a gente tem medo de viver a mudança que Ele nos propõe? Se a mudança que Ele nos propõe não é para tirar nada da gente, mas é só para o nosso bem, para que a nossa vida faça sentido, para que a gente seja perfeito no sentido de íntegro, integridade, de viver uma vida abundante, sem ficar se perguntando toda hora sobre o sentido da vida, por mais que a gente se pergunte em alguns momentos. Há algumas coisas que nos impedem. Nós somos levados pelas várias coisas que nós podemos conquistar. E colocar a nossa confiança nessas coisas. Pessoas, ideias e coisas. E de repente, Jesus está dizendo, precisa mudar. Quer que a sua vida faça sentido? Você quer entrar na vida? Precisa mudar. Precisa mudar. E eu gosto muito dessa experiência de fé, porque eu gosto muito assim, quando a gente canta, igual a gente fez aqui, foi bonito, foi gostoso o louvor. Eu gosto de discernir Deus, assim, nesse momento sensorial, quando a gente está cantando, quando a gente está louvando, assim, e ver que Deus está se movendo nos nossos corações. Quando o louvor está sendo ministrado, às vezes quando uma palavra é dada, um testemunho, mas às vezes a gente reduz a nossa experiência religiosa a esse momento somente. E deixa de humanizar, como foi dito aqui no louvor, o nosso cotidiano, onde Deus está presente também. E onde a gente parece que precisa viver uma mudança. Onde Deus toca e fala, olha, isso aqui precisa mudar. Porque além de toda essa experiência que a gente vive nesse espaço, existe uma postura ética e moral de mudança que o Senhor nos leva, nos transforma, ou nos conduz para a transformação. O Paulo diz, você que mente, não menta. Você que rouba, não roube. Quer dizer, existe um lugar de como as coisas eram, e como eu era, e uma transformação que eu vou vivendo diariamente, nesse processo onde Jesus vai me conduzindo.
para que a minha vida possa ser significada. E o Evangelho é justamente isso. Jesus dizendo que nós precisamos viver uma transformação em algumas coisas que para nós, às vezes, são tão sagradas, que a gente vai precisar deixar. Às vezes até suspender, não é nem jogar fora, é suspender, é ressignificar. Porque às vezes são importantes. E o Paulo, ele destaca esse momento, então, do campo da fé, da experiência da fé, de que a gente precisa ser mudado, de que nós precisamos viver essa transformação. E a gente não precisa, assim, dar visibilidade para isso, a gente não precisa fazer publicidade, a gente não precisa dizer para ninguém, porque às vezes ninguém vê a mudança que a gente precisa viver, não é? A mudança está aqui dentro. E às vezes, justamente porque a mudança está aqui dentro e não está aos olhos dos outros, a gente acha que não precisa mudar. A gente acha que está tudo bem. Aí vem Jesus e fala assim: meu espírito está em você, meu coração é o seu coração, e eu vou te dizer, alguma coisa te falta. Alguma coisa te falta. E é aí, nesse lugar da falta, que você está sentindo que a transformação precisa acontecer. É nesse lugar. É esse lugar que precisa ser trabalhado, ressignificado. E por que resistir? Por que resistir? Então quero dizer, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, essa noite, a partir do lugar dessa minha humanidade, porque eu não preciso dizer, eis que o Senhor te diz, uma coisa te falta, assim como falta para mim. Talvez algumas coisas, mas a vida pode ter mais sentido hoje do que tinha ontem. Há muito do que o Evangelho já fez na nossa vida, não é verdade? Mas há muito mais aquilo que Ele pode fazer. A gente não pode estacionar. A gente precisa viver esse processo de transformação constante. Então, nas suas orações, nos seus momentos de reflexão, nas suas leituras, nos seus PGs, nas suas conversas com seus amigos, pergunte para você mesmo, ou se permita escutar aquilo que te falta. Aquilo que te falta, porque sempre falta alguma coisa. Sempre tem alguma coisa na gente fora do lugar. Sempre tem. Ainda que todas as coisas estejam, sabe, assim, bonitinhas por fora, ou bonitinhas na estante, arrumadinhas, sempre tem aquilo que precisa ser recolocado, arrumado. E ainda que você diga, é impossível, porque isso aqui eu não consigo. Ainda que outros digam, esse daí é impossível que ele mude, porque ele não vai conseguir. Jesus fala para os discípulos que estão falando, é impossível, ninguém pode ser salvo. Ele fala, mas para Deus, tudo é possível. Eu tenho certeza que a vida que Ele vai te dar, ou nesse lugar de transformação que Ele vai te conduzir, vai fazer muito mais sentido para você. As perguntas diminuem. E ainda que você diga, é impossível, Deus fala, não, meu filho, vamos lá, é possível. Meu desejo é que Ele mude nossa vida todos os dias, quantas vezes forem preciso. E que Ele esteja nesse lugar de falta de sentido, de questão, mostrando pra gente o que a gente precisa ressignificar na nossa vida para retomar o sentido da nossa jornada. Amém? Eu quero convidar você a orar antes da gente cantar e fazer uma oração para Deus, se você quiser. Faz uma oração para que Deus visite aí esse lugar da falta. Nosso Deus é o Deus do impossível, e eu acho quantas coisas a gente poderia testemunhar de tantas transformações que a gente já viu acontecer, né? E eu não falo só de físicas e coisas, mas eu falo do lugar, de quem a gente era para quem a gente é hoje. Deus operou essas transformações e elas são maravilhosas. Eu acho que a gente precisa olhar também para essa história, para que ela possa ganhar a continuidade necessária para esse processo acontecer. E eu diria mais, talvez depois das suas orações, dos seus encontros, que você possa encontrar aquelas pessoas que você viu que mudaram e falar, isso é obra de Jesus na sua vida.
Eu acho que a gente precisa escutar essas coisas. E as pessoas também precisam escutar essas coisas, de que Deus, o nosso Pai, com o seu Espírito, Ele nos transforma. Porque às vezes a gente faz tanto esforço também para mudar, e a gente acha que não aconteceu, mas Deus vê a mudança e as pessoas veem a nossa mudança, assim como nós vemos as mudanças dessas pessoas que se colocam nesse processo. Que Deus renove o nosso coração, que Deus nos leve para esse lugar onde Ele possa preencher o vazio da nossa existência, e que a gente possa fundamentar a nossa caminhada de vida com os outros, com toda a alegria, com toda a graça, a partir desse lugar de ressignificação de falta. Eu acho que isso pode, inclusive, intensificar muito mais esses momentos sensoriais que a gente vive aqui. E as nossas celebrações, as nossas festas, os nossos encontros, com certeza vão fazer muito mais sentido.